Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um podcast com o tema central: os desafios para a promoção de uma gestão educacional a partir dos fundamentos do trabalho e educação da IPT. Essa é uma atividade prática da unidade temática Trabalho, Educação, Fundamentos Teóricos e Didáticos 1, do curso de especialização Lato Sensu em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Aberta do Brasil e Instituto Federal da Bahia. Nosso polo é o Polo de Ilhéus, sob orientação da professora doutora Mariana Fernandes dos Santos e da tutora Maíra. Fazem parte desse momento de hoje os estudantes Carlos Gomes Lemos Júnior, Judson Matos Lopes, William Nascimento Santos e eu, Valquíria Santos de Souza. A educação profissional e tecnológica nos últimos anos tem tido um aumento de oferta no estado da Bahia. Isso porque, além dos IFBAs, as escolas estaduais responsáveis pela organização e oferta do ensino médio também passou a oferecer educação profissional no formato integrado ao ensino médio e integrado à educação de jovens e adultos, além da oferta de educação profissional subsequente, voltada para os estudantes do ensino médio que já concluíram o ensino médio, mas agora querem uma formação técnica. E o que nós, educadores, temos feito para compreender o que vem ser a EPT? Quais os fundamentos teóricos que norteiam essa modalidade de ensino que precisa tanto de atenção? Quem são os autores que têm norteado esses trabalhos nos últimos anos? Para responder a essas e outras perguntas, cada um dos colegas apresentará uma pequena parcela dos estudos e discussões desenvolvidos nos últimos anos que foram trabalhados nesta unidade temática. Reforma da EPT, objetivos e propostas. A reforma da EPT, que seria a Educação Profissional e Tecnológica, se insere em um cenário de reestruturação do ensino médio e da política de qualificação profissional no Brasil. As principais diretrizes desta reforma envolvem os seguintes objetivos: articular a formação geral e técnica com foco em competências e habilidades. Ela visa ampliar a inserção social e produtiva dos jovens envolvidos. Ela tem como objetivo também valorizar o ensino técnico como uma via de desenvolvimento humano e social, não apenas como formação para o mercado. Dessa forma, os principais elementos dessa reforma são os seguintes. Elemento número 1. É o fortalecimento da EPT integrada ao ensino médio. Um modelo definido por especialistas como sendo o mais emancipador, certo? A flexibilização curricular com foco em competências técnicas e socioemocionais. Em terceiro lugar, como um elemento, seria a criação e ampliação dos cursos técnicos e tecnológicos alinhados com as demandas regionais, uma vez que, por ser o Brasil um país de dimensões continentais, é necessário que haja essa visão localizada e regionalizada da EPT. O quarto seria a ampliação da rede federal de EPT, os institutos federais e as escolas técnicas federais, ou Cefetes, né? A integração com políticas de emprego e renda. Isso é necessário para minimizar as questões que estão relacionadas com a evasão do ensino médio e ensino técnico. Para isso, a permanência seria estabelecida com algum método em que se possa oferecer algum tipo de renda
para o aluno ou jovem que está ali matriculado, como é o caso do programa Pé de Meia, Pronatec, entre outros. Existem também tensões e críticas que podem ser feitas com relação à reforma da EPT. As principais tensões estão relacionadas a uma crítica à instrumentalização da EPT, sendo que ela acaba sendo vista como um mero adestramento para o mercado, uma visão utilitarista pura e simples da EPT. Autores como Gaudêncio Frigoto, Moura e Saviani destacam que a educação técnica deve ser formadora, crítica e emancipatória, e não apenas treinadora da força de trabalho. Certo? Com relação à desigualdade de acesso e à dualidade estrutural, nós temos que essa dualidade entre uma formação técnica para os mais pobres e uma formação geral para os mais ricos ainda é muito presente na educação técnica e profissional do país. A EPT é frequentemente vista como subalternizada frente à educação superior, um quadro que precisa ser modificado e superado. E aí nós temos os principais desafios e as possibilidades, que são basicamente um resumo do que foi exposto anteriormente, mas é o seguinte: os desafios, a desigualdade de acesso, com a possibilidade da ampliação da rede federal de EPT, a precarização da formação docente, neste caso com um investimento mais concentrado em formação continuada dos docentes envolvidos na EPT. O desafio também seria o currículo tecnicista e fragmentado, e nesse caso precisaríamos de um currículo mais integrado e interdisciplinar. Um outro desafio seria a visão mercadológica da EPT. Nesse caso, deveremos enfrentá-la com uma educação com formação humana integral. Olá, boa noite a todas as pessoas que nos escutam neste podcast. Nesse momento, nesse bloco, nós iremos refletir um pouco sobre o pensamento de Demerval Saviani a respeito da relação entre o trabalho, a educação e a emancipação humana, especialmente considerando os desafios da educação profissional e tecnológica. Então, nesse momento, eu divido minha fala em 4 partes essenciais. Primeiro, eu falo sobre o trabalho como essência do ser humano. Depois, vamos entender como, nas origens da humanidade, a educação e trabalho estavam profundamente ligados. E, pegando o gancho, iremos analisar como essa relação se rompeu ao longo do tempo, com o surgimento da sociedade, enfim. E, por último, discutiremos os desafios da gestão educacional na EPT, que busca justamente restabelecer esse vínculo, agora de maneira crítica e emancipadora. Então, o primeiro tópico, o trabalho como essência humana. Então, para começar, é importante entender que, segundo o Saviani, o trabalho não é apenas uma atividade que o ser humano realiza. O trabalho é, na verdade, aquilo que nos constitui como humanos. Então, diferente dos animais que se adaptam à natureza, o ser humano transforma a natureza para sobreviver. E essa ação de transformação é o que chamamos de trabalho, Ou seja, não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos pelo trabalho, Então, Saviani, ele afirma que a essência do homem não é dada, nem pela natureza, nem por Deus, Ele vai citar. Ela é construída historicamente. E o motor dessa construção é o trabalho, Então, é isso que ele vai tratar. Então, a origem da educação ligada ao trabalho, Como iniciou essa relação. Então, nas sociedades, nas primeiras sociedades, a educação não era
uma instituição separada. Na verdade, ela acontecia no próprio processo de produção da vida, né? Então, as pessoas aprendiam a plantar, aprendiam a caçar, construir, cooperar, né? Vivendo e fazendo tudo junto ali. E não existia uma escola formal, né? A educação era a própria vida em comunidade ali, né? Então, as crianças elas aprendiam observando, imitando, participando, ou seja, trabalhando com os mais velhos. E nessa etapa da história, trabalho e educação eram uma coisa só. Estavam fundidos ali num processo só, numa coisa só, né? Então, a separação entre o trabalho e a educação na sociedade de classe, né, com o tempo, vieram mudanças, né? Conforme o tempo foi passando, foi acontecendo algumas mudanças, né? E a principal delas foi o surgimento da propriedade privada, né? E da divisão social do trabalho. Então, essas transformações deram origem às classes sociais, né? Então, de um lado, os proprietários da terra e dos meios de produção, e de um outro lado da sociedade, os que só tinham ali sua força de trabalho para sobreviver. E foi nessa estrutura que o trabalho e a educação eles começaram a se dividir, né? Então, a classe dominante ali passou a educar seus filhos em escolas, né? Uma coisa mais formal, voltadas ao lazer, a retórica, né? O texto vai citar, o Saviani vai colocar, e a arte de governar, né? Enquanto que os trabalhadores eles aprendiam na prática, né? No dia a dia da produção, sem acesso à mesma estrutura educacional. Então, essa lógica, ela criou dois tipos ali de formação, meio que involuntária, né? Uma intelectual para uma parte da sociedade, ou seja, para a elite, e uma manual para uma classe trabalhadora. Então, a escola, que deveria ser um espaço de formação integral, ela passou a reproduzir a divisão entre quem manda e quem obedece, né? E essa separação histórica, ela ainda está presente, né? De certa forma, ela ainda está presente em nossos sistemas educacionais até hoje em dia, né? Infelizmente. Então, a gestão educacional, né, na EPT, a formação e a emancipação, diante disso, surge um grande desafio para a educação profissional e tecnológica. E o desafio é o seguinte: como nós podemos unir novamente trabalho e educação de forma crítica e transformadora? Então, diante desse questionamento, Saviani ele propõe que essa união aconteça por meio da educação politécnica, né? Mas o que seria essa educação politécnica, né? O que isso quer dizer? Então, significa que a escola não deve apenas preparar o estudante para executar tarefas técnicas ali, só preparar para algo bem específico que ele irá realizar. Não. Ela deve formar sujeitos capazes de entender os fundamentos científicos, sociais, históricos do trabalho que realiza, né? Então ela vai entender ali o contexto do que está acontecendo, né? Não basta apenas ensinar como fazer tal coisa. É necessário ensinar por que fazemos, para quem fazemos aquilo e quais as consequências do que fazemos. Então, a educação politécnica de Saviani busca formar um sujeito unilateral, ou seja, um sujeito crítico, que tem um pensamento crítico, criativo, um sujeito consciente do seu papel ali dentro da sociedade. E nesse contexto, a gestão da EPT ela precisa ser guiada por uma proposta emancipadora, que busca integrar, né, a teoria com a prática, o que eles estão estudando, que já aconteceu, né, com a prática, o que eles de fato irão fazer, né? Então, que também valorize tanto o conhecimento técnico quanto humanístico e supere a lógica da escola como uma simples, entre aspas, formadora, né, de mão de obra ali. Então eu concluo
eu concluo esse momento, né, dos pensamentos de Saviani, dizendo que, de uma forma geral, isso nos ajuda a perceber que a educação ela deve ser um instrumento de humanização, principalmente, e liberdade. Ela não pode estar a serviço da manutenção das desigualdades, né? Ela não pode continuar esse posicionamento de separar, né, uma certa elite de uma outra classe, né? Ela não deve continuar a fazer isso. E a EPT, quando articulada ao princípio educativo do trabalho, pode ser um caminho potente para a emancipação dos sujeitos, né? Promovendo uma formação que respeite a totalidade do ser humano, né? Então, como o próprio Saviani ele menciona, né, que a EPT, sob uma perspectiva crítica, ela não deve apenas capacitar tecnicamente, mas formar integralmente para o trabalho e também para a vida, né? Então eu fecho esse momento, eu fecho esse bloco com essa reflexão. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo o convite para estar participando desse podcast, que traz uma temática muito importante e atual para a nossa sociedade, cujo tema é os desafios para a promoção de uma gestão educacional a partir dos fundamentos do trabalho e da educação profissional e tecnológica. Quero começar dizendo que a educação profissional e tecnológica, a nossa querida EPT, conforme definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei lá 9.394 de 96, é uma modalidade de ensino que visa articular a formação técnica e científica com a preparação para o exercício da cidadania. No Brasil, a organização da EPT busca garantir o desenvolvimento integral do estudante, né, conciliando conhecimentos teóricos e práticos, de modo a prepará-lo para o mundo do trabalho e também para a vida em sociedade. Essa abordagem está em consonância com a concepção de educação definida por nosso querido Paulo Freire, segundo a qual ensinar é um ato político que deve promover a emancipação dos sujeitos. Diante dessa temática, diante disso, nós nos deparamos com contradições e desafios para a gestão educacional na EPT. E o primeiro desafio é a dualidade e fragmentação versus a formação humana integral. E aqui, dentro dessa temática, o principal desafio reside na tensão histórica, na tensão que existe entre a histórica dualidade da educação brasileira, acentuada pelas recentes contrarreformas que promovem a fragmentação curricular e a pedagogia das competências focada na empregabilidade e a perspectiva da formação humana integral e politécnica, que busca a unidade entre a teoria e a prática e entre a formação geral profissional. E aqui a gestão educacional ela precisa navegar entre a adaptação às demandas do mercado e a garantia de uma formação ampla e crítica do cidadão. Também nos deparamos com a concomitância e a parcerias com o setor privado. Por exemplo, o programa Novos Caminhos e as DCN-EPTs de 2021 incentivam a oferta de cursos técnicos de forma concomitante e a realização de parcerias com instituições privadas. Isso pode levar a uma precarização do currículo e a um vale-tudo na EPT, desafiando aí a gestão a manter a qualidade e a relevância pedagógica, além de lidar com interesses do capital privado na educação. Outro ponto importante também é a implantação da pedagogia das competências e o anticientificismo. A BNCC e as DCNs da EPT generalizam a pedagogia das competências que, segundo Pelissari, restringe o significado do conhecimento, a aplicabilidade imediata e reforça ainda
o anticientificismo. E aqui o desafio para a gestão é justamente esse, o de conciliar essa abordagem com a necessidade de uma formação sólida em conhecimentos científicos e a promoção do raciocínio crítico, elementos essenciais para uma educação politécnica. Outro ponto importante que não pode deixar de ser trazido aqui à tona na nossa discussão é a desvalorização do trabalho docente. A reforma generaliza a desvalorização do trabalho docente, com medidas, por exemplo, como o aumento da carga horária mínima de aulas e a desvalorização da pesquisa e extensão no Magistério Federal. E nesse aspecto, a gestão educacional, ela enfrenta aí o desafio de garantir condições de trabalhos adequadas para os docentes e também o desenvolvimento profissional dos educadores, que são elementos cruciais para a qualidade na educação profissional e tecnológica no nosso país. Outro aspecto também muito importante é a questão do financiamento e da autonomia institucional. A inclusão da EPT e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Fundeb, com a intenção de financiar a oferta da concomitância via parcerias entre a União e estados, levanta a questão sobre o financiamento e a autonomia pedagógica administrativa dos institutos federais. A gestão precisa assegurar que o financiamento se traduza em melhorias efetivas e que a autonomia das instituições elas sejam preservadas para o desenvolvimento de uma EPT de qualidade. Outro ponto também que a gente tende a trabalhar é a adaptação curricular e a identidade EPT. As novas diretrizes e programas impõem a necessidade de atualização de currículos estaduais, o que implica em um processo contínuo de adaptação. E aqui nesse aspecto, o grande desafio é não apenas cumprir as normativas, mas também manter a identidade da educação profissional e tecnológica, que vinha sendo construída com a perspectiva da educação politécnica e da formação humana integral. E aqui dentro desse eixo a gente entra aí com a articulação entre a teoria e a prática. As bases conceituais da EPT estão centradas na indissociabilidade entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia, como destaca o educador Dermeval Saviani. E nesse sentido, a formação técnica ela deve ser entendida não como uma mera capacitação para o mercado, mas como parte de um processo formativo que valoriza o saber científico e a cultura geral. Ao desenvolver tanto habilidades práticas quanto competências cognitivas e socioemocionais, a EPT ela favorece a autonomia intelectual e o protagonismo dos estudantes. O desafio para a gestão aqui é criar espaços que permitam aos alunos manipular esses processos básicos da produção, sem cair no mero adestramento em técnicas, mas promovendo o domínio dos fundamentos científicos e das diferentes técnicas. Dessa forma, a organização da educação profissional e tecnológica no Brasil precisa contribuir cada vez mais de forma significativa para a formação integral, reconhecer o estudante como sujeito histórico e agente transformador da sociedade. Ao cumprir esse papel legal e pedagógico, essa modalidade ela reafirma o compromisso da educação com a equidade, o desenvolvimento sustentável e a construção de uma sociedade cada vez mais justa e democrática. Em suma, a gestão educacional na EPT brasileira enfrenta aí o complexo desafio de conciliar as demandas de uma contrarreforma que visa a adaptação ao mercado de trabalho com a necessidade de uma formação humana, integral e politécnica em um cenário de dualidade, fragmentação e desvalorização do nosso corpo docente. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por participar aqui com vocês desse momento e até a próxima.
Além desse desafio, Judson, que você sinaliza, outro que percebo nas escolas estaduais, pois sou vice-diretora do Colégio Estadual de Tempo Integral de Canavieiras, que oferta 2 cursos técnicos da EPT, é o fato de escolas estaduais como a minha, começam a receber esses cursos sem que os professores das escolas, sem que a gestão também tenha tido antes alguma formação. Isso dificulta, pois há uma ampliação de matrículas, que não é negativo, há uma ampliação de matrículas, mas as escolas não estão ainda preparadas, em termos de recursos, não estão preparadas em termos de formação para os professores, ambientação dos espaços escolares, tudo isso falta dentro da nossa escola. E em relação aos professores, somos nós da gestão que precisamos fazer a formação. Contudo, ainda não é o suficiente. Conhecimentos sobre EPT é muito amplo. E mesmo que a escola já seja uma emancipadora, já tenha uma prática emancipadora, nós não temos isso em 100% das escolas. Então, o Estado também precisa assumir essa responsabilidade da formação docente, da base comum, dos docentes técnicos de cada eixo tecnológico, dos membros da gestão e da coordenação pedagógica. Essa formação precisa ser em serviço porque nos dará a possibilidade de atuar na sala de aula com orientação dessa formação que estamos recebendo. Teríamos praticamente um laboratório. Eu acredito que desta forma seria a melhor forma possível, uma formação em serviço que nos possibilitaria essa prática emancipadora da educação profissional e tecnológica dentro dos espaços escolares das escolas estaduais. Vamos ouvir agora novamente o colega Carlos com o painel de autores teóricos da EPT. Nesta sessão, eu passo a dar uma visão geral dos principais autores que atuam nessa área de debate e sustentação das reformas que são importantes para a educação profissional e tecnológica. Gaudêncio Frigoto é um dos autores que atua nessa área e ele tem como principais assuntos tratados em seu debate, como a denúncia da instrumentalização da EPT como mão de obra barata para o mercado. Ele defende uma formação omnilateral, isto é, que desenvolva todas as dimensões do ser humano, a dimensão ética, estética, técnica, crítica e política. E ele é um crítico contumaz à lógica da produtividade imposta à escola, a produtividade da escola improdutiva, certo? A principal obra de Gaudêncio Frigoto é A Produtividade da Escola Improdutiva, de 1984. É uma análise marxista da educação brasileira sob o modelo capitalista. E uma das citações-chave deste autor é a transformação da educação profissional em um treino técnico, é negar à juventude trabalhadora o direito do pensamento crítico e à história. Outra autora importante nessa área seria a Cássia Zeneida Kunzer. Ela denuncia a dualidade estrutural, educação intelectual para as elites e educação técnica para os pobres. Defende o ensino médio integrado, em que a formação técnica e geral não se separam. E ela se preocupa com a formação docente, elemento central para uma EPT crítica. Sua obra essencial é O Ensino Médio e Educação Profissional, uma articulação possível, de 2007. Crítica às reformas neoliberais que fragmentam a formação. E a citação-chave é:
O trabalho não é só o fazer, é também o pensar e significar. Separar essas dimensões é mutilar a formação. Temos mais uma autora, que seria Marise Ramos, em que os pontos principais da sua obra são: ela defende o currículo integrado como meio de romper a fragmentação entre teoria e prática. Ela integra a perspectiva da formação politécnica, ou seja, formar sujeitos capazes de entender e intervir criticamente nos processos produtivos. E ela traz uma forte crítica à formação instrumentalizada pela lógica mercadológica. Sua obra essencial é Educação Profissional e Educação Básica, Desafios da Integração. E a citação-chave da autora: a politecnia se propõe como superação da especialização precoce, pois o mundo do trabalho exige sujeitos capazes de compreender o processo produtivo como um todo. E esses são os principais autores e seus pensamentos que estão envolvidos nesse nosso podcast aqui apresentado. Chegamos ao fim do nosso podcast. Agradeço a participação dos meus colegas de curso. Esperamos que tenhamos conseguido ampliar o debate sobre EPT. E esperamos também que vocês tenham gostado. Postem aí nos comentários a visão de vocês sobre EPT e vamos ampliar esse debate. Obrigada por tudo e boa noite.